Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão participando dessa programação. Que o Espírito Santo é o meu maior desejo. O meu maior desejo é que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento para você compreender a sua palavra. Porque se o seu entendimento está bloqueado, então a palavra pode ser a melhor possível, a semente pode ser a melhor possível, mas se o campo é infrutífero, não adianta nada. Então que o Espírito Santo venha fazer com que a sua mente, o seu intelecto, a sua inteligência, a sua razão venha ter capacidade para compreender a palavra dele, que é uma revelação para aqueles que são humildes de espírito. Que Deus abençoe a sua recepção, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, gente. Nós vamos falar sobre a semente da palavra de Deus. Jesus comparou o reino de Deus, o reino dos céus, melhor dizendo. Comparou o reino dos céus, que é diferente do reino de Deus. O reino de Deus começa aqui na terra. O reino de Deus começa aqui na terra. Quando você vive inserido na igreja do Senhor Jesus, a igreja cujo cabeça é Jesus, então você está inserido no reino de Deus. Mas quando você é elevado ao Senhor, quando você deixa essa terra, então, se você estava no reino de Deus, você entra no reino dos céus. E Jesus fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Veja só, o reino dos céus é semelhante ao homem que dá. Outra vez nós temos aqui o verbo dar, que dá a sua semente, semeia a sua boa semente no seu campo. Eu tenho falado que o exemplo de Caim e Abel é um exemplo contínuo na nossa vida. A história de Caim e Abel é a história de cada um de nós. Você é um Caim ou você é um Abel? Eu sou um Caim ou eu sou um Abel? Depende da oferta que eu apresento a Deus. Depende da oferta que eu apresento a Deus. E quando eu falo em oferta, entendam, por favor, entendam. Eu não estou falando de dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Deus é espírito. Deus quer consideração. Deus quer respeito. Deus quer adoração em espírito e em verdade. Você vê que os valores são espirituais. São morais e espirituais, nada físico. Mas, quando nós colocamos oferta no altar, aquela oferta representa a nossa consideração para com o Senhor. É a mesma coisa. Seu filho faz aniversário, você vai e compra o melhor presente para ele, o presente que ele mais quer. Qual o presente que ele mais quer? Então você vai lá e compra. Por quê? Porque é seu filho. Agora, se é o filho da vizinha que faz aniversário e você quer homenageá-lo, você compra uma outra coisa mais simples. Não o melhor, claro. O melhor você dá para os seus filhos. Ora, minha amiga, meu amigo, quando nós consideramos a pessoa a melhor na nossa vida, então o presente que nós colocamos, que nós compramos para ela, é o melhor. Tem que ser o melhor. Assim também
é com respeito a Deus. Oferta representa, simboliza. Entenda, por favor. Oferta simboliza o que há dentro de cada um de nós. Essa é a realidade. Então, oferta simboliza o que há dentro de cada um de nós. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante, vamos ao texto aí, ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo, os homens, os trabalhadores, veio o seu inimigo, o inimigo do homem, e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Veja que, assim como o homem semeou, deu a sua boa semente no seu campo, também o mal, o diabo, veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Não ficou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então Jesus explicou que um homem mau veio à noite e o inimigo semeou o joio. Então, nós temos essa situação dentro da igreja. Na igreja, nós temos o joio e nós temos o trigo. Na igreja, dentro da igreja, nós temos Caim e nós temos Abel. Por exemplo, nós estamos fazendo um arrastão dos sofridos, dos caídos, dos desamparados, dos rejeitados desse mundo. Ninguém quer um prisioneiro, ninguém dá atenção à pessoa que está dentro da cadeia, pagando pena de 100 anos, 200 anos, porque é um malfeitor. Ninguém quer essa pessoa. A sociedade quer que ele morra e desapareça e a notícia corra. Essa é a realidade. Mas nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, temos um trabalho permanente. Não é um trabalho assim, vai lá, faz um trabalho só para inglês ver. Não, nós temos um trabalho permanente quando nós levamos literatura, bíblias, que o povo da Igreja Universal do Reino de Deus tem doado. Nós levamos pasta de dente, coisas assim que o prisioneiro precisa no dia a dia. E fazendo isso constantemente, nós estamos fazendo bem a quem fez-nos mal, fez mal à sociedade. Mas essa é a lei de Deus, esse é o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus dá. Quando nós fazemos um bem, um benefício a um prisioneiro, uma pessoa rejeitada pela sociedade, uma pessoa que nem os parentes querem, nem os familiares querem o prisioneiro, o detento, ninguém quer. Por quê? Porque ele fez mal, matou, estuprou, enfim, fez o que fez. Mas quando nós vamos, por exemplo, com uma rosa para uma pessoa rejeitada, uma pessoa falida, miserável, que não tem nada para dar, não tem nada para dar. A única coisa que se espera de uma pessoa que recebe uma rosa, está sofrendo, está gemendo, é um muito obrigado. É um muito obrigado. Graças a Deus. Então, ainda que ela nem diga muito obrigado, não importa. Não interessa se a reação dela vai ser muito obrigado ou vai ficar calada. O que importa é o que nós fazemos, é o que nós semeamos, é o que nós damos, é o que nós estamos fazendo, porque fazemos isto, por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito do dar, é o Espírito da dádiva. Essa é a realidade.
Deus deu ao mundo o Filho dele, porque o amou, porque amou o mundo de tal forma que deu o Filho dele para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quem vive no reino de Deus tem esse espírito. Quem vive no reino de Deus, quem está imbuído do espírito do reino de Deus, que é o Espírito Santo, quer ajudar as pessoas. Não interessa se são presidiárias, não interessa se é homossexual, se é lésbica, se é bandido, se é mocinho, se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, se é velho. Não interessa se é rico, se é pobre, não interessa a condição social que a pessoa apresenta. O que importa é que ela é uma alma. E Deus quer usar aqueles que lhe pertencem para salvar essas almas que ninguém quer. Que ninguém quer. Isso é o Evangelho. Isto é a palavra de Deus, a Torá, o Velho Testamento, os profetas, as leis, os salmos. Tudo que está escrito na Bíblia é isso aí. É isso e muito mais, mas começa com o dar. Assim como nós recebemos, nós queremos dar. O apóstolo Paulo disse: o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. E é o que nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, é o Espírito que está dentro de nós. Mas eu queria que você entendesse, compreendesse, que esse versículo, o reino dos céus, é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. É semelhante ao homem que dá a sua melhor semente para o seu campo. E quando nós falamos em dar, que a Bíblia é dar, toda a nossa vida é um dar. Você dá o seu trabalho para receber o seu salário. Agora mesmo nós temos, segundo as estatísticas, quase 13 milhões de pessoas, de adultos, que estão desempregados. Mais de 12 milhões e 700 mil pessoas estão desempregadas. E elas querem o quê? Estão desesperadas. Muitas pessoas escrevem para mim: bicho, eu quero emprego, eu quero emprego. Nós temos trabalhado, nós temos ajudado. Quanto mais a igreja cresce, mais emprego há para as pessoas, porque nós precisamos de pessoas para nos ajudar. A Igreja Universal tem mais ou menos mais de 50 mil pessoas que dependem dela. Mais de 50 mil pessoas. São, no mínimo, 20 e poucos mil pastores, auxiliares, que estão trabalhando, dando o seu melhor, receberam de Deus para darem o melhor para as pessoas. Essas pessoas, quer seja bem ou mal, estão empregadas. Comem o pão nosso de cada dia, com fartura, estão lá satisfeitos. Estão trabalhando, estão dando de si e recebendo o benefício, obviamente, do Espírito Santo. Ora, quando as pessoas criticam o trabalho da Igreja Universal, do Reino de Deus, infelizmente, essas pessoas fazem isso porque elas são joio, elas são como Caim, elas não olham o mínimo, têm o mínimo de respeito para com o trabalho. Se não crê no trabalho espiritual, pelo menos creia no trabalho social. Creia no trabalho social, porque muitas pessoas que estão hoje como homens de Deus eram bandidos, eram assassinos, eram ladrões, eram malfeitores, e hoje estão no nosso meio ganhando outras pessoas para Jesus, fazendo bem para outras pessoas. Então, nós, minha amiga e meu amigo ouvinte, eu não estou aqui tentando me defender, tentando defender a obra, o trabalho
da Igreja Universal do Reino de Deus, porque eu não preciso de defesa, eu não vou me defender, nem a igreja precisa de defesa, eu só estou querendo mostrar para vocês um fato, uma realidade, que não há como, não existe forma de você receber sem antes dar. Prova está, é o seu trabalho, você está desempregado, e o que você mais quer? Você quer um emprego. Mas por que você quer emprego? Porque você quer trabalhar, você quer dar o seu trabalho, você quer dar a sua vida 8 horas por dia, não é? Durante a semana, para poder ter o seu salário no final do mês. Ora, minha amiga, meu amigo, a vida é um dar constante, é uma troca. E conforme nós damos, nós recebemos. Essa é a realidade. Conforme você dá, você recebe. Se você entender que quando há essa entrega, essa disposição sua de dar a sua vida para o Senhor Jesus, então Ele vai honrá-lo. Jesus disse assim, aquele que me serve, o Pai o honrará. Quer dizer, aquele que serve a Jesus é aquele que lhe dá, é aquele que oferece. O apóstolo Paulo fala também, aquele que serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Está escrito isso. Aquele que serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Do altar tira os seus benefícios. É assim que funciona. Então, se você quer ser abençoada, abençoado, eu vou dizer para você uma coisa. Você não precisa nem de oração, basta você colocar a sua vida no altar. Basta você dar, basta você fazer um benefício para alguém. Basta, por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos fazendo um arrastão em todo o Brasil para levar pessoas aflitas no altar neste domingo. Por quê? Porque nós temos certeza que o Espírito Santo vai receber essas pessoas que ninguém quer, vai recebê-las com uma oferta. E então, essa oferta vai ser transformada, vai ser modificada, vai haver uma transformação delas e elas servirão para se oferecerem mais ainda e ajudarem outras tantas pessoas. Esse é o reino de Deus e é assim que a pessoa chega até o reino dos céus. Você entendeu, minha amiga, meu amigo? A sua vida depende... Dá licença. A sua vida, como a minha vida, a nossa vida, depende do que nós ofertamos para Deus, daquilo que nós damos para Deus. Eu disse e repito, você sabe por que eu costumo usar aquele refrão que nós vamos arrebentar? Você sabe por quê? Porque eu estou sempre dando, sempre eu estou ofertando, eu sempre estou dando o meu melhor para Deus. Então, por que eu estou dando o meu melhor? Eu tenho certeza que eu vou arrebentar, porque Deus vai me abençoar. E Ele me abençoa, não é porque eu oro, ó Deus, me abençoa. Não. Ele me abençoa não é porque eu trabalho para Ele. Não. Ele me abençoa porque eu estou oferecendo toda a minha vida no seu altar. Eu vivo em função da obra dele. Eu vivo em função de ofertar para ele. Então, ele, obviamente, me abençoa e vai me abençoar muito mais porque eu estou fazendo aquilo que lhe agrada. E é como Davi disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é um segredo que eu passo para você. É o meu segredo, eu estou passando para você. Eu estou dando para você de graça. Eu estou dando para você de graça. Você não paga para receber essa visão, esse entendimento, esse esclarecimento, essa dica, esse bizu para você ser abençoado. Agora, você tem que dar por si próprio. Eu não posso dar por você e você não pode dar por mim. Esta é uma realidade. A Esther é minha esposa, mas se ela quer receber, ela tem que dar. Não adianta eu querer dar por ela. Eu vou dar por você, Esther. Não dá. Ela tem que dar por si, eu tenho que dar por mim. É assim
que funciona o reino de Deus. Graças a Deus. Mas eu queria que você agora prestasse atenção nesse vídeo muito interessante. Uma pessoa que aconteceu, ela se entregou. E veja o que aconteceu quando ela tomou uma atitude de dar a sua vida para Jesus. Vamos assistir. Como é que chama? Ionara. Sua idade? 25. 25. O que aconteceu contigo aqui na vigília? Na verdade, eu tô na corrente, eu acredito que 2 semanas, e na semana passada eu tive uma recaída. Eu fiz uso de cocaína e bebida durante 6 anos. E na semana passada eu tive uma recaída de quinta para sexta. E minha mãe determinou que eu viria, que eu não quebraria a corrente, e trouxe o lençol que eu nem sabia que era para trazer. Só que, na verdade, bispo, eu nunca acreditei nessa coisa de estar ungindo. O que você achava? Que era mentira. É? Você já xingou a gente? Muito. De quê? De ladrão. É? Você não acreditava em nada que a gente fazia? Eu tinha abuso. Da gente? Eu achava demais. E agora? Na verdade, teve um dia, eu já estava bem, teve um dia que eu passei o dia vendo vídeos no YouTube, aqueles vídeos editados do Bispo Macedo, só coisa denegrindo a imagem da Universal. Quando foi no outro dia, eu recaí. De imediato, eu dei brecha para que o diabo usasse a minha mente contra a igreja. E desde o dia que o Senhor ungiu, eu estava inquieta, pura cachaça, drogada. Quando eu coloquei o lençol sobre mim, foi como se uma paz tivesse invadido a minha vida. Até lá em casa eu brinco, ninguém pega meu lençol, não bota para lavar, não. Até sexta-feira eu tenho que usar esse lençol. Então, assim, eu estou maravilhada com a fé que eu tive nisso e com a responsabilidade que Deus colocou. Ou seja, mesmo você tendo experimentado de coisas boas com Deus aqui, os vídeos conseguiram jogar você contra o bispo e contra a igreja. Sim. Então, olhando aqui, você gostaria de falar alguma coisa para o bispo Macedo? Perdão, me perdoe, porque infelizmente o diabo ele cega, ele coloca escamas nos nossos olhos, mas hoje, através dessa igreja, eu estou sendo cada dia mais abençoada, inclusive abençoando a minha família, o meu interior. Em nome de Jesus, eu vou ser liberta de todos os meus pecados. Agora, dia 29 de março, sai o livro dele, o filme dele. Você vai assistir? Com certeza. Bispo, então tá aí, pedido de perdão da dona? Ionara. Ionara, parabéns pela sua fé. Deus te abençoe, que alegria. Neste domingo, dia 4 de março, vamos realizar na Universal o maior movimento de evangelização simultâneo no Brasil e em todo o mundo. Se você conhece alguém sofrido, agende um encontro, leve uma rosa e diga a essa pessoa: Deus se lembrou de você. Deus se lembrou de você. E eu vim trazer essa rosa para você. Aqui a rosa. Isso é Deus mostrando que Ele lembrou de você. Agende o segundo encontro do dia 4 de março no Templo de Salomão ou em uma Universal. Ela aceitou a rosa que nós viemos trazer para ela e ela vai estar neste domingo agora, lá no Templo de Salomão. Deus se lembrou da senhora. Aqui a sua rosa, meu amigo. De domingo agora, só levar essa rosa na grande concentração. Se você recebeu essa rosa e aceitou o convite, então creia. Deus se lembrou de você. Por isso, lembre-se dele. Traga sua rosa. Domingo, às 6, às 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Maria Aparecida Costa Faria, eu tenho 56 anos. Antes de eu frequentar a Igreja Universal, eu era uma pessoa muito deprimida, eu tinha desejo de suicídio, embora eu nunca cheguei a tentar o suicídio, né? Mas eu pensava muito mesmo, né, em dar cabo da minha vida. E eu olhava para a minha vida. Eu não tinha motivo para tanta tristeza, para sentir aquilo que eu sentia, porque eu trabalhava, tinha minha vida normal, minha família normal, então eu não via assim um motivo para mim levar aquela tamanha tristeza e até mesmo um desejo de morte, né? Eu cheguei aqui,
através de uma programação de rádio, né? E foi aí que eu comecei a ouvir a pregação dos pastores e comecei a me deparar que tudo que eles falavam ia de encontro a tudo que eu estava passando, né? E aí eu comecei a dar crédito, né, à palavra que eles falavam e eu comecei a pôr em prática. E aí foi quando eu peguei firme mesmo, né, nas correntes, fui me libertando dos vícios, fui me libertando da depressão, daquelas angústias, tristeza. Aí eu ouvi o homem de Deus falando, né, das reuniões de quarta e de domingo, que eram reuniões do Espírito Santo, e eu comecei a tentar, né, para aquilo, e eu pensava comigo, mas eu sou tão impura, eu sou muito impura para participar dessas reuniões, né? Então eu fiquei ainda muito tempo, sabe, me falando comigo mesmo, né? Não, eu não vou participar porque eu sou muito pecadora, muito impura, eu não vou participar dessa reunião. Aí um dia, conversando com um homem de Deus, ele falou para mim, por que a senhora não está participando dessas reuniões de quarta e de domingo? Eu falei, não, eu sou muito pecadora para participar. Aí ele falou, não, a senhora está errada, a senhora tem que participar dessas reuniões, porque são elas que vai fortalecer a senhora, vai transformar a senhora em uma nova criatura. Foi quando realmente eu comecei a pegar firme nas reuniões de quarta e de domingo e a buscar mesmo de fato e de verdade, né? E aí foi quando tudo aquilo que eu tinha foi saindo de mim, sabe? Como se uma mão fosse tirando de mim aos pouquinhos, né? E aí eu fui vendo que realmente eu estava sendo transformada. Até que o dia de eu receber o Espírito Santo, né? E esse dia foi assim um dia que não tenho palavras para dizer, porque foi um dia assim glorioso, inexplicável, que quando eu entrei na igreja naquela quarta-feira de uma maneira e eu saí de outra, totalmente transformada. Foi assim algo extraordinário, inexplicável. Eu senti uma paz dentro do meu coração que eu não tinha isso. Eu não sabia o que era isso, entendeu? E uma alegria profunda dentro de mim. E naquele dia eu saí da igreja já querendo gritar para o mundo que todo mundo tinha que conhecer o Senhor Jesus, que o Espírito Santo era maravilhoso e que ele podia transformar vidas. E assim, aí foi o meu encontro com o Senhor Jesus e estou até hoje, né, 28 anos ali buscando, adorando somente a Ele e vou continuar até o fim da minha vida. Não tenho mais mágoa, não sei mais o que é mágoa, não sei mais o que é tristeza, tenho uma alegria, tenho paz no meu coração, entendeu? Então essa foi a grande mudança da minha vida. A importância do Espírito Santo na minha vida é o bem mais precioso que eu tenho. Eu não tenho palavras para dizer o quanto ele é importante na minha vida. Ele supera a família, supera casamento, supera tudo. Eu sei o que é guerrear sem ter Jesus, a presença do Espírito Santo, e sei o que é guerrear com a presença do Espírito Santo. Porque a gente fala assim, né? Ai, recebi o Espírito Santo, nossa. Aí a pessoa ouve e pensa que, nossa, tudo se tornou uma maravilha, né? Não tem mais guerras, as guerras continuam. Os problemas todo mundo tem, vai continuar tendo, mas é totalmente diferente. A gente tem uma força no nosso interior e uma certeza de que tudo vai dar certo. E nada me abala, entendeu? Quando eu me deparo com uma situação, algum problema, eu creio que tudo vai dar certo. E ponto final.
Por quê? Eu tenho a força do Espírito Santo que me deixa de pé, entendeu? E que me dá a certeza de que eu sou mais que vencedora. Antes de eu receber o Espírito da fé, o Espírito Santo, eu era fracassado. Eu sou de uma família de 10 filhos. Dos 10 filhos, eu era o famoso ovelha negra da família. Minha mãe dizia que eu ia morrer embaixo de um caminhão, de um carro, por ser um homem difícil, né? Eu era um rapaz que, aonde eu chegava, acabava com tudo. Então, eu fazia tudo de ruim. Eu não tinha um casamento, eu tinha uma esposa, aonde eu deixava em casa, sozinho, em casa não, que a gente morava no barraco, eu deixava sozinha a minha esposa e ia para gandaia, para prostíbulo. Então eu deixava a minha esposa sozinha na sexta-feira e chegava na segunda. Além de eu não ter nada, não ter dinheiro, não ter nada, então eu tinha uma esposa, mas tinha uma vida aí de solteiro, de gandaieiro, então eu juntava os amigos e era eu e meus amigos, a minha esposa ficava de canto. Então eu chegava 3 dias depois, em casa 4 dias depois. Eu maltratava muito meu filho, então quando meu filho chorava, teve uma vez que eu não aguentava de ver o choro dele, da criança. Teve um dia que eu peguei ele, bebê, criança, e ele chorava tanto, porque eu maltratava, eu batia, e acabei pegando ele e colocando água gelada dentro do tanque. Então, eu não fazia só as coisas ruins na rua, também em casa, inclusive com meus filhos. Eu não sei se porque eu não tinha nada para dar para ele, né? Meu filho chorava de fome, ele não tinha o que comer, nós não tínhamos nem onde morar, nem o que vestir. Eu não aceitava aquilo dali, então eu era fracassado na minha casa do meu pai como filho. Era fracassado como profissional, porque eu não tinha uma profissão, eu não estudava. Eu fracassei como marido, quer dizer, casei, mas fui fracassado porque eu não tive condições de dar o melhor para minha esposa, para os meus filhos. Fui fracassado como pai quando os meus filhos nasceram. Então, eu era um fracassado em todas as áreas da minha vida, absolutamente em todas as áreas. Eu fui convidado para participar de um culto na Igreja Universal. E nesse dia, eu também lembro como se fosse hoje, o pastor apontou no meio do salão da igreja e falou que se tivesse alguém ali que era rejeitado pela sociedade, pela família, e eu levei aquilo para mim. Eu entendi que quando o pastor apontou o dedo, era para mim, que ali eu era rejeitado. E ele falou nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, que ainda que a minha família rejeitasse, mas que ali tinha alguém para me pegar no colo, e que esse alguém era Jesus. Foi quando eu acreditei no que o pastor falou e até hoje nunca mais saí, nunca mais deixei de exercer essa fé. Foi onde começou a mudança na minha vida. Comecei a estudar, comecei a me profissionalizar. Eu deixei de fazer aquilo que fazia de errado, por exemplo. Eu voltei na minha cidade para perdoar as pessoas que eu havia maltratado. Eu perdoei a minha mãe, perdoei meu pai. Então eu comecei a ter uma vida diferente. Foi onde eu comecei a ser um bom marido, eu comecei a ser um profissional, eu sou hoje um bom pai. Hoje a gente tem uma vida diferente por conta dessa transformação. Hoje o meu filho, que era maltratado por mim no começo, hoje o meu filho é empresário, hoje o meu filho está se formando em engenharia, eu tenho uma filha que está se formando em fisioterapeuta, a minha esposa tem uma empresa, quer dizer, tudo isso veio a partir do momento que eu mudei. Tudo isso mudou quando eu recebi o Espírito Santo, o Espírito da fé, porque ele te dá controle, ele te dá domínio próprio. Eu consegui dominar a minha ansiedade de usar drogas, eu parei, a ansiedade de eu beber, sair para os meus amigos, eu parei. Quer dizer, o Espírito Santo, ele trocou um espírito ruim com um espírito bom. Meu nome é Camila, tenho 23 anos, eu sou de Brasília. Todas as áreas da minha vida estavam bem drásticas, né? Frequentemente eu estava nos hospitais da cidade com alguma enfermidade, sentia dores constantemente, procurava auxílio com vários tratamentos médicos, aonde não descobriam nada, não descobriam que eu tinha. Inclusive eu já cheguei a perder empregos com isso.
né? Porque eu não tinha condição. Às vezes eu chegava no trabalho e já começava a passar mal. A minha casa era de pouco diálogo. Eu até queria ter um diálogo com a minha mãe, com os meus pais, com os meus irmãos, mas não acontecia. Qualquer coisa era motivo de discussão, qualquer coisa eu já me trancava dentro do meu quarto e ali eu só chorava. Financeiramente falando, completamente endividada. Cheguei a ponto de ter que comprar um sanduíche, o mais barato da lanchonete, e dividir para todos os membros da família. Eu me entregava, eu me lançava sentimentalmente, eu dependia do amor do outro, do carinho, da atenção do outro. E todas as vezes eu me frustrei com isso. Fora que todas as vezes que o relacionamento acabava, a primeira coisa que eu pensava era em me matar. A saída que eu via era a morte. Inclusive, chegou a um ponto de tomar vários medicamentos em um único dia, em um mesmo momento, porque eu queria encerrar aquele sofrimento. Eu olhava para um lado, era dívidas, eu olhava para outro, eram dores de cabeça constante, medicamentos que não resolvia. Olhava para minha casa, eu via fome, eu via uma casa que eu desejava aquela família harmoniosa e não encontrava. Então foi aonde que eu cheguei até a igreja. Foi aonde os meus olhos começaram a se abrir. Eu comecei a ir às reuniões. Uma das primeiras coisas que eu entendi quando eu cheguei na igreja, eu ouvia muitos pastores falarem sobre o Espírito Santo. Então, eu comecei a entender. Bom, o que eu preciso é do Espírito Santo. E eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu vou hoje para a igreja, mas eu só saio com o Espírito Santo. Nesse dia, eu fui batizada com o Espírito Santo, onde a primeira coisa que mudou na minha vida foi a minha visão diante das coisas de Deus. Eu já passei a me preocupar com a minha intimidade com Deus, com a minha fidelidade às coisas de Deus, com o meu comportamento diante de agradar ao Senhor Jesus. Ali a minha mente mudou, os meus pensamentos mudaram, a minha sede pelas coisas de Deus mudaram, a minha força por me dedicar às coisas de Deus transformou. Uma paz que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, nunca. A minha saúde, ela foi transformada. Eu nunca mais precisei chegar sequer ao hospital. Para uma pessoa que não tinha diálogo, a minha casa começou a ter paz, harmonia, diálogo com a minha mãe, diálogo com o meu irmão. Eu passei a olhar minha mãe com os olhos que eu nunca tinha visto antes. Eu passei a olhar para o meu irmão, para o meu pai, para os meus familiares com um olhar diferente, com um olhar espiritual. Eu já passei a ver aquilo que antes eu não via. Para uma pessoa que não tinha mal o que comer, para uma pessoa que chegou na igreja dependendo de passagem doada, hoje eu tenho uma empresa localizada em vários estados do Brasil, posso ajudar muitas pessoas. Eu passei a não ter mais necessidade de estar com uma pessoa para me sentir bem, para me sentir completa, para me sentir amada. Isso passou. Eu aprendi a me valorizar. Hoje eu sou uma mulher, me sinto uma mulher completa, realizada, tenho paz na minha vida e o melhor de tudo, quando se tem uma aliança com Deus, você tem confiança que aonde você pisar, Ele é contigo e vai dar certo. E isso não tem preço que pague. Pois é, minha amiga, meu amigo, a fé em Deus, a fé que o Espírito Santo nos tem dado, o Espírito Santo nos tem dado fé para que nós possamos dar, porque fé é dar. Fé é manifestação de entrega, de confiança, de convicção. Fé é para que a gente tenha coragem de tomar atitude que vai mudar a nossa vida. A atitude de dar. Porque o ser humano do tipo Caim é um ser humano egoísta.
O ser humano do tipo Abel é um ser humano que se entrega, dado, desprovido. Uma pessoa mão aberta, digamos assim, coração aberto, mente aberta. E são essas pessoas que recebem a salvação. Enquanto a pessoa é egoísta, ela pensa em si própria. Ela só pensa em si própria. E por conta disso, ela não consegue alcançar a salvação, porque a salvação depende de você entregar, dar a sua vida para o Senhor Jesus. Não tem como você usar a fé sem dar. Não tem. Você tem que dar. Você tem que dar. E quando eu falo dar, é no sentido espiritual, é no sentido moral. Quando você começa a agir, pensar, tomar atitudes com respeito aos seus familiares, com respeito, acima de tudo, a Deus, de dar, de doar-se a si próprio, então isso é fé, isso se chama fé, isso que agrada a Deus. É como, por exemplo, casamento. Você é infeliz no casamento. Por que você é infeliz no casamento? Primeiro, porque quando você disse, eu quero me casar porque eu quero ser feliz. Pronto, você já foi egoísta. Você estava pensando em si próprio. Mas se você tivesse falado assim, não, eu quero me casar porque eu quero fazer alguém feliz. Mudaria completamente a sua situação. Por exemplo, o seu marido é um mau marido, é um cavalo, desculpa a expressão, um verdadeiro cavalo para você. Trata você como se trata um animal. Mas se você, ao invés de dar o troco para ele, se vingar e fazer o mesmo por ele, ao invés de você, quando ele vier com um pau, pedra na mão, você vai com uma rosa, por exemplo, você vai com amor, acabou, você vai quebrar o seu marido. Ele vai ser o melhor marido do mundo. Por quê? Porque você deu. Ele te trouxe o mal, você devolveu com o bem. É o que Jesus manda. É o que Jesus manda. Ele disse, se vocês fazem bem àqueles que dão, que você espera que receber o bem também, que valor tem isso? Mas, se vocês fizerem bem a quem lhes fazem mal, então vocês serão grandes diante de Deus, serão chamados filhos de Deus, porque Deus é isso. Deus nos trata assim, e Ele quer que a gente trate uns aos outros assim, e sobretudo Ele. Então, minha amiga, o casamento é algo assim extraordinário, mas não tem dado certo porque as pessoas são egoístas, cada uma puxa para um lado. Você já viu aquela historinha de dois burrinhos querendo comer capim de um lado, o outro comer do outro, cada um puxa para um lado? Assim são os casamentos. Agora, quando os dois comem o capim de um lado, os dois, e depois dividem o outro capim juntos, acabou o problema. É muito forte isso. Quanto mais a gente se dá para o outro, mais nós somos abençoados. Quanto mais eu me entrego para a Esther, mais a Esther se entrega para mim. Quanto mais eu a amo, mais ela me ama. É assim. E assim também é com Deus. Com Deus. Quanto mais a gente se sacrifica um pelo outro, mais o outro vai se sacrificar por nós. Isso é uma fé. Isso é a fé que agrada a Deus. Vamos falar mais a respeito amanhã sobre esse assunto. Mas agora eu quero orar por você. Nós vamos orar. E quando oro, preste atenção. Antes de orar, eu agradeço, eu louvo, adoro a Deus, eu dou. Ó, meu Deus, está aqui a minha vida. Depois, então, eu peço. É o que Jesus ensina. Ele ensina dizendo assim, olha, quando orares, direis, Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, sabe a quem está se referindo, a quem está se dirigindo. Santificado seja o teu nome, quer dizer, glorificado, exaltado, magnificado. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Não há dignidade em ninguém, só o Senhor é digno. Essa palavra é só para ti,
foi feita só para o Senhor, só o Senhor é digno. Então você está dando, e depois então você pede que venha o reino dele, pede que o pão nosso de cada dia venha hoje, e assim vai por aí adiante. Vamos falar com Deus agora. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Bendito seja o teu nome, meu Pai. Bendito o nome que o Senhor nos deu, para que através dele possamos entrar na tua presença. Sim, quando nós entramos na tua presença, ó Pai querido, é porque nós temos o teu Filho Jesus, que nos abre as portas, ou a porta do teu trono. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos diante de ti para te adorar, te agradecer, te louvar, te honrar, te magnificar, reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a grandeza. Só o Senhor é digno, meu Pai, de erguermos as nossas mãos para os céus e dizer: graças te dou, meu Pai. Aleluia. Ó, meu Senhor, eu quero neste instante te apresentar essas criaturas que oram comigo, que pedem ajuda, que pedem oração. Elas podem fazer o mesmo que eu estou fazendo. Não sei por que elas não fazem. Não sei, não acredito que seja preguiça, meu Pai, porque elas estão sofrendo. Mas eu estou aqui para te pedir por elas, porque eu sei que muitas estão nesse instante desesperadas, gemendo, literalmente gemendo. Pessoas que estão cansadas de sofrer. Tanto que elas pensam a morte como solução. Então eu peço que nesse instante, meu Pai, o espírito de amor, da fé, o espírito do meu Senhor Jesus Cristo venha ao encontro da necessidade dessa pessoa. Ó, meu Pai, agora mesmo estende a tua mão para tocar nas feridas, nas enfermidades e arrancar esta maldita enfermidade, esta maldita doença. Ela seja curada agora, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu coloco a minha cabeça no vídeo para unir a minha cabeça, minha vida com essa criatura, que também coloca a sua cabeça no vídeo para que haja virtude, a virtude que o Senhor tem colocado no meu corpo passe para ela também, meu Pai. E essa criatura seja livre dessa perturbação, livre de toda essa amarração, dessa depressão, dessa maldição que tem atuado no seu corpo, na sua casa. Seja livre em o nome do Senhor Jesus, amiga e amigo ouvinte, em o nome do meu Senhor, seja livre, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. E esta água sirva para trazer saúde física e espiritual quando você beber dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Vamos beber da água. Para você receber benefícios da nossa oração, você tem que se entregar a ela. Você tem que dar a sua vida para o Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos. E até amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Atenção!
Se nos últimos dias você recebeu uma rosa, saiba que Deus se lembrou de você. Essa rosa na sua casa simboliza o Senhor Jesus. E assim como no Calvário, Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Tudo que é nocivo na sua casa está sendo atraído para ela. Por isso, no próximo domingo, dia 4 de março, é importante que você leve essa rosa no Templo de Salomão ou em uma universal mais próximo da sua casa, para que todos os males físicos e espirituais sejam banidos da sua vida. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Não esqueça que Deus se lembrou de você. Por isso, lembre-se dele. Traga a sua rosa.